A 20 de dezembro de 99, Macau mudava de soberania. O ato, feito de hinos e marchas lentas, de bancadas e convidados, cria-se solene. Entregava-se Macau à China e fechava-se simbolicamente um ciclo da história portuguesa. A solenidade conferia dignidade ao inevitável e perturbava a memória. Ficavam 500 anos de história, dos novos mundos ao mundo, dos mares nunca tantos navegados, do Minho a Timor, dos heróis e das guerras, do último império europeu. A África, vasto continente, berço da humanidade, estava para além daquela que os portugueses tinham descoberto para a Europa. Pouco se sabia dos seus desertos e montanhas, das suas águas caudalosas, das tribos e culturas ancestrais que a habitavam. A África era, antes de mais, distante, intocada e assim permaneceu até ao século XIX. Da fixação costeira e das explorações no interior, feitas ainda no século XVIII, vinha a ideia que muito havia para explorar, falando-se já desde os tempos de Andrade Corvo em abrir a África à civilização. Iniciavam-se as expedições, forma de conhecer o terreno e abrir novas vias de comunicação que facilitassem o comércio com o interior. Corvo queria, na solidariedade com as nações europeias, civilizar o continente africano. Mas as boas vontades chocavam já com a rivalidade pela partilha de África e internamente com as correntes mais radicais do nacionalismo imperialista. Por outro lado, os territórios africanos não tinham limites conhecidos para o seu interior. Angola era por volta de 1870 pouco mais que um conjunto confuso de manchas de ocupação sem fronteiras definidas, onde as zonas de comércio e influência se reduziam a menos de 5% do território. Em Lisboa, sedimentavam-se as ideias acerca da importância das colónias a que a descoberta de diamantes e ouro na África do Sul, havia cerca de 10 anos, davam relevo. Era cada vez mais urgente intervir na defesa dos interesses estratégicos. O estudo, a discussão, as investigações e as explorações científicas de geografia foram as bases da Sociedade de Geografia, fundada em 1875. Aqui pensava-se nos factos relativos à parte do território português do ultramar e traçavam-se políticas para as colónias. Em 1877, Hermenegildo Capelo e Roberto Ivans partiam para a sua primeira expedição ao continente africano. Saíram de Bengala e foram até ao Bié no mesmo ano em que Serpa Pinto atravessava o continente em direção à África do Sul. Em menos de 10 anos parecia que toda a Europa se voltava para a África. Portugal, embora pioneiro com viagens como as de Monteiro e Camito nos anos 30, e Silva Porto na década de 50, defrontava-se agora com os sucessos da Inglaterra de Livingstone. As expedições portuguesas continuaram registrando através de estudos detalhados a geografia, a astronomia e a etnografia do continente africano. Os dados recolhidos pelos exploradores mostravam a fauna e a flora, mas avaliava-se também a navegabilidade dos rios, os costumes dos nativos e até detalhes como a sua música e os penteados típicos. Por seu lado, a resposta pública aos feitos de Alem-Mar era avassaladora. Nos cais, a multidão apinhava-se para receber os exploradores que congregavam à sua volta as forças vivas de uma nação que precisava cada vez mais de novos heróis. Serpa Pinto era uma dessas figuras que entrava agora dentro do novo ideário português. A imprensa reconhecia nos expedicionários os continuadores da gesta dos descobrimentos, considerando que estes resgatavam o país do descrédito.
O júbilo pelos feitos dos portugueses mostrados perante o rei no Salão da Trindade em 1879 iria continuar com as outras viagens realizadas durante o início da década de 80, onde Portugal conheceria um forte revés às suas pretensões. Em 1884, reuniram-se em Berlim os representantes das nações europeias para discutir a posse dos territórios coloniais. Portugal fazia-se representar, evocando os seus direitos de presença histórica nas possessões ultramarinas, mas a maioria das nações preferia afirmar um novo estado de coisas. Agora, as potências europeias queriam que cada nação ocupasse, efetivamente, as suas terras de além-mar. A Inglaterra apresentava um apetite especial pelas ricas áreas dominadas pelos portugueses. Portugal, por seu turno, queria fazer valer uma ideia antiga, a de unir Angola a Moçambique. Em 1885 e 86, os portugueses pedem a anuência ao projeto que ficou conhecido pelo Mapa Cor-de-Rosa, carta onde estavam inscritas as pretensões nacionais. Continuavam as expedições no terreno para mais tarde negociar as posições de facto e conversações secretas eram lançadas no verão de 1888. Mas as pretensões portuguesas não iriam longe e o choque com a Inglaterra parecia inevitável. Em Lisboa, a opinião pública e a oposição pressionavam o governo que se apresentava sem espaço de recuo na iminência de um conflito. O clima de exaltação subiu de tom quando se verificaram confrontos entre Serpa Pinto, comandante das expedições portuguesas no Niassa, e o cônsul inglês John Buchanan, tendo os Macololos como joguete. Os ingleses, tendo visto os seus interesses afrontados, reagiram com a exigência feita a Portugal de retirar as suas tropas da zona dos Macololos e dos Machonas, no Chile e no Alto Zambeze, sob risco de corte nas relações diplomáticas entre os dois países. Era o ultimato. No dia 12 de janeiro, o governo cedia. Primeiro em Lisboa e depois um pouco por toda a parte, rebentaram as revoltas, formando-se a Liga Patriótica do Norte sob a liderança de Antero de Cantal. O governo caía logo no dia 14 de janeiro. As revoltas eram vistas pelo governo regenerador como uma ameaça ao próprio regime e eram-lhes dado repressão. Depois de tentar angariar amizades e aliados, os ingleses levavam a bom porto as suas posições e Portugal via-se obrigado a assinar um acordo em 20 de agosto de 1890, onde eram consagradas todas as pretensões da Inglaterra. O governo voltava a cair e as manifestações e violência continuavam. Apesar do tratado não ter sido ratificado, a ausência de acordo deixou o campo livre para as entradas de Cecil Rhodes e da British South African Company, que ocupou parte da região de Manica. Ironicamente, tornava-se agora importante assinar os acordos com Londres para perder o menos possível. O tratado é assinado em 11 de julho de 1891, mas a tensão e os interesses em jogo mantêm-se. Portugal continuou a sua política de conquista e fixação, a que chamou de pacificação. Enviaram-se para a África várias expedições, era necessário ocupar território para afirmar a posse e desviar o interesse do estrangeiro. Sob as ordens de António Enes, Mouzinho de Albuquerque iria ocupar lugar de destaque. Militar destemido, com grande prestígio junto dos seus homens, iria escrever dos mais arrojados feitos de armas do seu tempo. As tropas destinadas a reforçar os parcos efetivos das colónias iriam, por seu lado, encontrar resistência nas suas campanhas de conquista e pacificação. Os interesses ingleses tinham entregue armas aos nativos em troca de concessões. Possuidores de mais e melhor armamento, munidos das novas espingardas Kropatschek, de metralhadoras e canhões, assim como de uma formação militar adaptada às armas de fogo, os portugueses conseguiram vitórias retumbantes. 600 portugueses e 500 locais derrotaram 13 mil africanos em Culela, com apenas 5 baixas. Ngungunyan, imperador de Gaza, ou Gungunhana, como era conhecido pelos portugueses, é preso num golpe desferido por Mouzinho de Albuquerque, que entra à frente de apenas 50 homens em Chaimite, aldeia santuário do Império de Gaza. A notícia da vitória chega a Lisboa, que se prepara para receber o régulo de posto e 7 das suas esposas, assim como um dos filhos, que são passeados e expostos num carro-prisão e injuriados pela multidão. Os jornais noticiam e chegam mesmo a criticar a forma desumana como os prisioneiros estão a ser tratados.
Mas o feito tinha ido para além da vitória militar, atuando como tónus do nacionalismo imperial que ia emergindo. Oliveira Martins justificava a necessidade de domínio sobre os indígenas. Achava-os um tipo antropologicamente inferior, não raro próximo do antropóide e bem pouco digno do nome homem. Mas os festejos sucederam-se durante as 2 décadas seguintes. Evocações dos heróis do presente, mas sobretudo do passado, ligavam-se à gesta dos descobrimentos e as expedições da ocupação no território ultramarino. Restaurava-se a pátria do seu estado de inação e decadência, buscando-se na memória os grandes de Portugal. Os que tinham resgatado a pátria aos espanhóis, os que tinham descoberto o Novo Mundo. Criava-se a ideia de que num tempo mítico Portugal tinha sido o centro de tudo, tempo esse a que era agora necessário regressar. Os centenários do nascimento e morte dos grandes do reino sucediam-se e com eles a ideia de que as colónias eram de novo um espaço de Portugal que era preciso defender. A memória era fixada pelos festejos, onde a simbologia da nação reaparecia orgulhosa dos seus feitos. Pensavam-se agora os museus nacionais. Da arqueologia à etnografia, da botânica à geografia, reorganizava-se a memória de um Portugal maior, enriquecido pelos seus avós que, de novo, 500 anos passados, eram consagrados em estátuas e monumentos. Dom Carlos, amante das artes e das ciências e rei de um Portugal em translação, deixava-se aparecer por detrás das tendências políticas do seu tempo, sem tomar, contudo, qualquer papel político na sua renovação. A coroa perdia prestígio e os governos não conseguiam resolver os problemas nacionais. Dado a difícil situação económica, até mesmo os monumentos inaugurados aos heróis da nação dependiam de subscrição pública, sem intervenção da coroa. Nos festejos, a realeza via-se também dividida por 2 épocas. A dos novos cortejos cívicos de matriz republicana e igualitária e a dos festejos épicos, à maneira do antigo regime, a que fora desde sempre habituado. Os desafios que iam para além do seu reino continental ficavam demasiadamente longe da sua ação. Em África, aquilo a que metaforicamente se chamava a pacificação continuava. Procedia-se lentamente à ocupação efetiva de um território que era necessário manter sob controle português. Depois de campanhas no sul de Moçambique, que terminaram em grande parte com a derrota dos Vátuas em Macontene, pensava-se agora nas zonas do norte e centro. A colónia oriental mostrava-se a mais difícil de dominar e também a mais exposta aos interesses dos ingleses. As tropas da metrópole mais reduzidas podiam, no entanto, contar com landins, negros recrutados em grande número para combater pelos interesses portugueses, assim como numerosos cipais. Mas aquém das vitórias e da coragem desmentível de muitos soldados portugueses, a desproporção de forças era real. As baixas portuguesas eram bastante reduzidas. Utilizando metralhadoras, armas automáticas e peças de artilharia, as tropas coloniais conseguiam quase sempre desbaratar o inimigo e tomar os seus campos fortificados, as arinhas. Apesar das dificuldades naturais de penetração no terreno, do clima desfavorável e das doenças tropicais, a capacidade dos exércitos não foi grandemente afetada, fazendo-se uso dos rios, das picadas e, por vezes, das linhas de caminho de ferro para o movimento das tropas. Era também assegurado um razoável apoio logístico. Os soldados podiam contar com rações de boa qualidade e de apoio médico, podendo até receber a sua correspondência. As proezas dos soldados portugueses passaram à história através dos esforços, muitas vezes heroicos, de cabos de guerra como Caldas Xavier ou Mozinho de Albuquerque. Mas a total pacificação nunca chegou a ser uma realidade, com constantes revoltas, tendo algumas chegado mesmo às portas de Lourenço Marques. Na metrópole, o ambiente de fim de século não era leve. O eco das vitórias e os progressos longínquos das reformas do fontismo e da geração de 70 não tinham bastado para mudar este final do século português. O brilho das descobertas científicas e do homem novo que a Europa e a América começavam a construir não chegava rapidamente às ruas escuras de um país pobre, endividado, subdesenvolvido, com grande mortalidade infantil e 80% de analfabetos. Desde 1892 que o déficit do país não parava de aumentar. Portugal importava 2 vezes mais do que exportava.
Se o brusco aumento da população e a expansão industrial criavam boas expectativas, das cidades a população acumulava-se sem condições. Com a vontade de mudança, iam-se reforçando os partidos republicanos, que começavam a organizar as suas hostes em comícios. A família real, desmembrada pelo atentado de 1908, onde morreram Dom Carlos e Dom Luís, tentava sobreviver na pessoa do jovem Dom Manuel II e evitar o inevitável. Preparava-se a revolução que iria pôr fim à monarquia. Embora com a falta do tão esperado apoio da população e o falhanço da temida Carbonária, a revolução avançou desde 4 de outubro de 1910. Machado dos Santos, entre meia dúzia de outros companheiros republicanos, foi o espírito forte que tentou manter o golpe. A oposição também foi fraca. O exército parecia não querer morrer pela instituição que governara Portugal por 8 séculos. Os regimentos sublevam-se contra as ordens das suas altas patentes e a revolução impôs-se sob o efeito do bombardeamento do Palácio Real, feito pelos cruzadores que tinham aderido ao golpe. A família real consegue fugir a bordo do iate Dona Amélia. A República era proclamada da janela da Câmara de Lisboa. A quebra do poder monárquico dá-se nas colónias com pouca resistência, mas assiste-se a revoltas localizadas, missões são destruídas e missionários atacados. A educação cristã em África tinha já há muitos séculos, mas nem sempre a forma de atender à evangelização tinha sido a mais adequada. A confusão entre civilização e modelação de consciências, a ordenação social feita pela dependência do nativo à ideia colonial, ou a implícita aceitação da sua inferioridade, não produzira bons efeitos. As esperadas alterações viriam rápidas demais e o século XX, com as suas novidades, não iria mudar para já a condição dos negros africanos. A modificação de regime político com a quebra dos equilíbrios sociais iria colidir com interesses económicos e práticas há muito instalados. As tarefas mantinham-se e os valores que as suportavam só lentamente iriam mudar. A mão de obra continuava a ser quase exclusivamente africana, quer pela diminuta quantidade de colonos, quer pela necessidade de realizar tarefas manuais, a que uma industrialização tardia e uma agricultura atrasada davam reforço. Mas se a ocupação dos territórios e as campanhas de pacificação militar pareciam ter abrandado, os novos governos republicanos iriam encontrar outros desafios na manutenção do espaço colonial. A cobiça estrangeira apertava-se e Portugal continuava a ser acusado internacionalmente de práticas de trabalho forçado. A 2 de agosto de 1914, o governo, em Lisboa, recebia as notícias do início da Primeira Grande Guerra, entre os fervores da luta política entre democráticos e evolucionistas. Os lisboetas entraram em pânico, a moeda de prata desapareceu e os preços dispararam. No dia 3, houve corrida aos bancos e a 7, sem declaração de guerra, foi reafirmada a nossa aliança com a Inglaterra. Mas enquanto Lisboa não se decidia pela guerra, a guerra decidia-se por esta, já que apenas 18 dias depois, as tropas coloniais alemãs faziam incursões no norte de Moçambique. A 11 de novembro embarcava em Lisboa uma primeira expedição militar para as colónias. Os combates iniciaram-se com rapidez e em finais de 1914 travava-se uma guerra não declarada contra os alemães no sul de Angola e no norte de Moçambique. Sendo que a entrada de Portugal na Grande Guerra não traria grande vantagem militar e multiplicaria os territórios a defender pelos seus aliados, a Inglaterra continuava a pressionar Portugal para que este não entrasse formalmente no conflito. Do lado português era necessário à jovem República manter a integridade dos territórios e assegurar a sua participação no processo internacional de paz que se seguiria ao conflito. As tropas portuguesas batiam-se em África na que seria a sua mais mortífera campanha da guerra e para onde foram sendo enviados 30.000 soldados. As baixas começavam a somar-se, a maioria por doença. No entanto, iriam morrer em Angola e Moçambique mais portugueses do que em qualquer outro teatro de operações da Primeira Guerra Mundial. As tropas portuguesas não conseguiam vitórias significativas e em Moçambique sofreram mesmo pesadas derrotas. A tática do quadrado e as cargas de cavalaria que tinham servido para derrotar os africanos anos antes mostravam-se agora ineficazes e os soldados eram muitas vezes confinados às suas trincheiras.
Finalmente, em fevereiro de 1916, Afonso Costa recebia o primeiro sinal que permitiria a Portugal entrar na guerra. Deixava-se que se apressassem os navios alemães nas águas portuguesas. A Alemanha declarava-nos guerra em março do mesmo ano, mas só em abril os ingleses decidiriam deixar Portugal participar numa operação na frente de combate. Nesta corrida pelo envolvimento no conflito, era necessário preparar o exército e durante 10 meses o Corpo Expedicionário Português é concentrado em Tancos. O primeiro contingente parte apenas em janeiro de 1917. Deixados longos meses na frente, com parcas rações de combate, frio e lama, pouco motivados e mal preparados para a guerra moderna, os soldados portugueses rapidamente perderiam o moral. Houve revoltas de soldados e oficiais que voltavam para casa abandonando os seus homens. Bernardino Machado, um dos acérrimos defensores da participação portuguesa no conflito, visitava a frente onde o corpo expedicionário iria ser trucidado a 9 de abril de 1918, na Batalha de Lalis. Morreriam 7.500 homens em algumas horas. A guerra iria terminar em novembro desse ano, sem que o esforço português para a vitória fosse tomado em linha de conta. Portugal iria alcançar a paz, mas o seu esforço na guerra tinha, em parte, sido em vão. Em 1919, reuniam-se os representantes das Nações para a Paz e a fundação do que viria a ser a Sociedade das Nações. O presidente Wilson, nos Estados Unidos, pretendia alinhar os vencedores do conflito, prevenindo futuras ameaças. Para a representação portuguesa, tratava-se de assegurar um lugar no Concerto das Nações e a manutenção do Império Africano. Mas Portugal falhava a candidatura ao Conselho Executivo da Sociedade das Nações em detrimento da vizinha Espanha, que se tinha mantido neutral. Não fosse contra a França e a Inglaterra, iria conseguir-se manter a integridade das colónias, objetivo central do esforço de guerra. Portugal mantivera os seus territórios, mas como potência colonizadora, deveria agora desenvolver uma missão civilizadora em benefício dos povos colonizados. Em nome da autonomia eram nomeados altos comissários para as colónias. Norton de Matos, grande defensor dessa autonomia, com responsabilidades de governo muito antes das decisões internacionais, vai ocupar o lugar em Angola em 1920. Tenta um ambicioso plano voltado para a modernização do território, com reorganização da administração e pela extinção do trabalho forçado. Mas em 1923 volta para a metrópole sob ataques políticos e perante a oposição das forças vivas da colónia. Baseadas em conceitos vagos e equívocos, as boas vontades de civilização confrontavam-se com as duras realidades de cada um dos territórios. Os interesses puramente capitalistas de uma burguesia comercial e financeira, suportada por interesses como o do Banco Nacional Ultramarino, fechavam os olhos à exploração semi-esclavagista. Os trabalhadores eram arregimentados para o trabalho de forma compulsiva, alegando-se o bem comum. Os salários eram também irregulares e muito abaixo de valores minimamente justos. A proteção oferecida pelo governo das colónias contra os abusos privados era reduzida, sendo normalmente aceite, mesmo contra a lei, a justiça aplicada pelo próprio patrão. Mas enquanto a política dos governadores não colhia frutos, montavam-se exposições que davam a conhecer em pleno Parque Eduardo VII o que se passava nas longínquas colónias. Identificava-se a prioridade. A missão de Portugal no mundo estava na sua ação colonizadora. Mas a África era aos olhos dos portugueses da metrópole um destino longínquo, enquanto que no ano 1923 tinham saído para as Américas cerca de 28.000 portugueses, para as colónias tinham ido apenas 500. Ao peso da tradição que via nas colónias locais de desterro, à distância sublinhada pela inexistência de um comércio e indústria estruturados que fornecessem postos de trabalho bem remunerados, juntavam-se todos os receios da imigração para os trópicos. O atraso estrutural afastava os menos privilegiados e opunha também barreiras à mudança. Norton de Matos, depois de todo o seu esforço, era atacado por publicistas como Cunha Leal, que lhe chamavam o Calígula em Angola. Tinha falhado no seu esforço de lançar um Commonwealth português. Também a experiência da Primeira República chegava ao fim. Desde o início dos anos 20 que uma crise profunda constrangia a vida nacional. Um pouco por todo o país falava-se mesmo na ditadura do Partido Democrático, fator que deu força à preparação de um golpe militar que acabou por recolher o apoio da esquerda e da direita. Na maioria, sem consciência mais do que fosse do que ia de acabar com as sucessivas crises, as tropas movimentaram-se para a tomada da capital
onde entraram a 28 de maio de 1926. Os militares queriam para si o estatuto de portadores da autoridade moral que lhes parecia faltar aos políticos no poder. Um instrumento derradeiro, dizia-se, da salvação nacional. À sua frente, Gomes da Costa desfilava em triunfo, sem que grande resistência se fizesse sentir. Enquanto os acontecimentos faziam descer à rua multidões, o Império continuava imperturbado. Em Macau, pequena parcela de além-mar, mas a mais populosa cidade do ultramar, as mudanças não se fizeram sentir. O Palácio do Governador continuava a ser o centro de comando. As ruas, algumas centenas de europeus continuavam a deter o destino de dezenas de milhares de chineses, que em séculos de colonização mal tinham aprendido a língua de Camões. Por mais distante que fossem as colónias, o movimento a partir de 1926 é inverso ao que tinha sido tentado na Primeira República. A ideia era centralizar, controlar a partir de Lisboa como capital do Império. Ideia posta em prática pelo novo ministro das colónias, João Belo, logo em julho de 1926. Das partes mais distantes do Império, a situação era, no entanto, constrangedora. No caso de Timor, a colónia dos Antípodas, o número de portugueses chegou a ser pouco mais de 1 milhar. Sem praticamente nenhuma relação direta com a metrópole, tudo se parecia manter por inércia ou pela tradição da vassalagem dos chefes tribais à bandeira portuguesa. Se bem que o tipo de culturas e atividade industrial se mantivessem, assim como a estrutura do processo produtivo, o que agora mudava era a forma como se entendia o governo das províncias. Falava-se através deste novo vocabulário em nacionalizar as colónias, em portugalizá-las. Para tanto, a perda de autonomia administrativa por parte dos territórios era vista como uma necessidade. Lisboa era agora ainda mais a cabeça do Império. Depois de anos atribulados e do afastamento da linha mais liberal da Revolução, consolidava-se a presença de Salazar como chefe do governo e de Carmona na presidência da República. Em 1928 tinha-se feito aprovar, sob pressão dos relatórios elaborados pela Sociedade das Nações, o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de Angola e Moçambique. Agora, sob a mão do ministro Armindo Monteiro, Portugal queria afirmar-se perante a opinião pública internacional e apagar os rumores de servidão negra nas colónias portuguesas. Mas ainda que se garantisse aos indígenas liberdade de prestação de serviços, declarando-se que o trabalho compelido só seria permitido em serviços de interesse público e de urgência inadiável, a realidade era chocantemente diferente. Tudo continuava de forma muito parecida. Nos anos 30, os trabalhadores eram trazidos de Moçambique para trabalhar em São Tomé. Homens e mulheres eram apanhados com promessas e muitas vezes contra a sua vontade, acabando como escravos da sua sorte, aprisionados na ilha, de onde não conseguiam sair, compelidos a um trabalho que não desejavam e pelo qual eram miseravelmente pagos. Portugal estava longe de ser o país dos brandos costumes que os compêndios de história tentavam fazer passar, com formas exemplares de aceitação e respeito pelas culturas locais. Ficavam os factos. Portugal, fora das últimas nações a abolir de facto a escravatura, seria também o país que até mais tarde iria continuar a utilizar a mão de obra compelida. Nas suas danças e cantares, formas de expressão por dizer, os negros deixavam como podiam o seu olhar crítico sobre a sociedade que os colonizara. Uma certa ideia de civilização era também controversa. A Igreja Católica, agora reforçada no seu papel pelo Estatuto Missionário de 1926, onde lhe eram reconhecidos privilégios, aproximava-se da política nacionalista, comportando-se como elemento de integração social e de ordenação das pequenas comunidades. É que a maioria dos colonos que no início dos anos 30 se confrontava com a África não estava em condições de assegurar uma vida desafogada. Em número muito reduzido, que durante anos não ultrapassou os 1000 imigrantes por ano, preparavam-se para enfrentar vidas de esforço. As saídas episódicas ficaram registadas no cais de Lisboa. As promessas de conseguir terra e a vontade de escapar ao isolamento e às péssimas condições de um Portugal empobrecido lançavam, apesar de tudo, as famílias na aventura africana. A política de desenvolvimento adotada pelo governo ia direta à ideia da produção para o mercado interno e ao fechamento progressivo ao estrangeiro. Para os aventureiros do início dos anos 30, eram oferecidas sementes e alfaias e algum apoio na forma de se adaptarem aos climas tropicais,
e a obra ia progredindo. O trabalho e o desbravar de territórios completamente isolados comportava riscos, requerendo até um certo sentido de aventura. As missões sanitárias no interior deslocavam-se durante dias através do mato, expostas à inclemência do clima tropical. A assistência, especialmente nas capitais como em Luanda e Lourenço Marques, chegava a ser bastante razoável, mas à sombra do mesmo clima de aceitação e integração racial que o Estado Novo propagandeava, os hospitais para brancos e negros eram separados. A ideia de um país uno, do Minho a Timor, gerava uma aculturação forçada que produzia êxitos limitados. Nesta época, o número de africanos nos liceus era reduzidíssimo, pois as assimetrias económicas e culturais existentes eram reforçadas pela ideia de que ensino médio e superior se destinava essencialmente às elites. No que respeita ao ensino elementar, este era deixado, na sua maioria, a cargo da Igreja. A sua ação educadora, não despida de méritos, focava-se, no entanto, na disciplina e obediência, sendo por vezes demasiado permeável à ideologia do Estado. Mas a presença de europeus continuava a ser muito diminuta. Em Angola, no início dos anos 30, existiam apenas 40 mil europeus para mais de 4 milhões de africanos. Apenas um branco para cada 100 locais. Dado o baixo número de europeus, as posições de comando eram asseguradas por oficiais portugueses ou membros da administração colonial. A concentração de poderes fazia com que Salazar controlasse as colónias através do Ministério do Ultramar. Os governadores gerais eram agora correntes de transmissão com reduzidos poderes de decisão. Tudo era decidido de Lisboa. Com a crescente consolidação do poder, iam também subindo de tom as ideias sobre o Império. À herança que a história nos deixara, juntavam-se a consciência imperial e os desígnios divinos. Portugal tinha uma missão civilizadora a cumprir com a sua presença e manter-se, se necessário, com os seus exércitos. Em 1939, a Europa entrava em guerra. Portugal ia optar pela neutralidade e criar um espaço próprio. A pedagogia colonial e o sonho grande de um império faz com que, em plena Segunda Guerra Mundial, se realizasse a mais notável exposição colonial portuguesa, a Exposição do Mundo Português. Afirmava-se a missão portuguesa de colonizar e civilizar a essência orgânica da nação que legitimava a ocupação dos territórios ultramarinos. Os indígenas, vindos propositadamente dos 4 cantos do Império, ouviam missa. E irmãs de caridade continuavam ao vivo a sua ação humaníssima, ensinando os negros do centro colonial que os visitantes podiam ver, vivendo a sua vida cotidiana, no ambiente e nas habitações apropriadas. Vemos uma família de Timor descendo da sua habitação lacustre. Mas o mundo estava em guerra e o conflito não poupara o longínquo Timor, ocupado defensivamente por tropas australianas e holandesas, ainda que contra a vontade portuguesa. Os timorenses que resistem são mortos ou feitos prisioneiros. A impotência militar e a necessidade de manter a neutralidade iam impedir uma ação portuguesa, mas na lógica do Império, o espírito das colónias tinha sido ferido. Lisboa, a capital do nosso glorioso Império, aclamava os portugueses de Timor, que teimaram em defender a soberania portuguesa, guiados pelo amor pátrio e pela bandeira verde rubra, que lá longe foi chama irrequieta e ardente de um povo heroico e valoroso. Portugal escapara, no entanto, a uma destruição maior, conduzindo a sua política de neutralidade até ao fim. Do final da guerra surgia a vontade de manter a paz. A fundação da ONU, Fórum de Representação Internacional, abriu uma nova época que se encontraria em breve desajustada da política portuguesa. A visão sobre as colónias estava a mudar. Portugal iria ficar cada vez mais isolado. No início dos anos 50, Portugal enfrentava já um número crescente de países opositores à manutenção dos territórios de além-mar. Empurrado pelos ventos da mudança, Salazar revê em 1951 o ato colonial. A partir de agora, o Império Colonial Português passava a chamar-se Ultramar Português, país com várias províncias, europeias e ultramarinas.
Mas a imagem do mundo distante e pacífico das colónias portuguesas não deixava ver o lado das realidades mais duras. Em paralelo com o entendimento luso-tropicalista da forma especial de lidar com os colonizados, convivia a violência e a discriminação. Em 1951, rebentou uma revolta em São Tomé. As condições de trabalho eram miseráveis. Nos primeiros dias foi morto um capataz. A resposta dos proprietários e do governador não se fez esperar. Civis armados constituíram brigadas. Com o apoio tácito do governador, grupos de brancos perseguiram até à morte os revoltosos. Estes, sem armas de fogo, foram deixados à sua sorte. Alguns eram ainda muito jovens, mas também não conseguiram escapar. São mortos nas matas, outros são encurralados no porto e mortos a tiro ou à paulada, outros ainda morrem afogados. Os que são apanhados são sujeitos a tortura com choques elétricos. O governo de Lisboa interroga-se: o que tinha acontecido afinal em São Tomé? As respostas ficariam em segredo. Para trás ficaram mais de 300 mortos. Na metrópole, total silêncio. Nada se podia saber nem deste nem de outros crimes, como o do Porto de Lourenço Marques em 56 ou do Cais de Bissau 3 anos mais tarde. Um pouco por toda a parte, a independência dos países colonizados sucedia-se desde a Grande Guerra e ninguém parecia ter a força suficiente para se lhes opor nos anos 50. O germen do que seria o movimento dos não-alinhados reunia-se em Bandunga, 18 de abril de 55. Representantes dos países da África e da Ásia proclamavam-se contra o colonialismo. A crítica dirigia-se aos países que ainda detinham colónias. A posição inequívoca contra o colonialismo deixava a posição de Portugal cada vez mais insustentável. Já com Carvalho Lopes na presidência, Portugal era aceite na ONU a 14 de dezembro de 1955. Reforçava-se por parte das autoridades a justificação às críticas internacionais. Portugal afirmava nunca ter tido colónias, mas um território uno, domínio a Timor. Do outro lado do oceano construía-se agora a ideia do espaço económico português que unia o continente às colónias. Intensificou-se a recolonização de áreas de clima favorável, como o Val do Limpopo ou o colonato de Matala e da Sela. Outros projetos eram levados a cabo pela força e determinação dos colonos. Derrubei primeiro a floresta, fiz o meu plano de urbanização e daí surgiram depois os arruamentos, as casas, as plantações, fiz logo, enfim, plantações de diversas árvores de fruto, de árvores ornamentais, enfim, até uma grande horta. O investimento público em infraestruturas aumentava drasticamente. Novas estradas, pontes e portos, com o correspondente aumento das linhas de caminho de ferro, eram elementos essenciais para a preparação do futuro da economia das províncias. Para tanto, o governo investiu ao abrigo do primeiro plano de fomento cerca de 6 milhões de contos. Aproveitaram-se também 2,5 milhões de dólares vindos do plano Marshall para o desenvolvimento industrial. Mas enquanto se procediam às transformações económicas, a situação política conhecia novas evoluções. Internamente, o regime recebia inúmeros desafios vindos da esquerda e da direita. A candidatura do general Humberto Delgado, em 58, iria, pelo apoio político e popular que recolheu, desencadear uma onda de choque. As provocações, as prisões, o assalto às sedes e a intimidação acabam por afastar Delgado de uma possível vitória nas eleições, em que Salazar jogava também no seu abalado futuro político. A fraude eleitoral é visível e desde logo assinalada por Humberto Delgado. Sem dispor dos meios para uma campanha política em concorrência livre com Salazar, Delgado contava com a dedicação dos grupos de oposição que viam na sua candidatura uma esperança de abertura política. Em África, o candidato é apoiado pela oposição de Angola e Moçambique. Eu fui mandatário dele em Moçambique, organizámos a campanha, fizemos uma campanha muito viva.
o público reagiu muito bem e ganhámos as eleições onde pudemos contar os votos. Onde não pudemos, evidentemente, ganharam por 100%, por definição. Mas, inclusivamente, ganhámos por um voto no quartel de Boana, que era o quartel próximo de Lourenço Marques, o que na altura foi um escândalo, imagino. A fortaleza militar de Moçambique, mais significativa à época, vota a favor do General Delgado. O General Delgado ganhou as eleições em Moçambique, mas, evidentemente, oficialmente perdeu-as. O declarado vencedor das eleições era Américo Tomás, habilmente escolhido contra a vontade de Craveiro Lopes e apoiado em silêncio pelos militares. A fidelidade das chefias é assegurada a Salazar e ao seu Ministro da Defesa. Tomás limita-se a preencher o vazio num discurso que prometia continuidade. Não existiriam mais eleições por sufrágio direto para a Presidência da República. Salazar assim o impunha. Os esforços de colonização interna sobem de tom, assim como a vontade dos portugueses de procurar uma melhor vida. No início dos anos 60 saem de Portugal 35 mil pessoas por ano, número que chegará a mais de 100 mil no espaço de 5 anos. Para o conjunto das províncias ultramarinas, apenas 1000 se preparam para viajar em 1960. Os projetos de desenvolvimento de grandes áreas, se bem que um sucesso do ponto de vista agrícola, representaram um fracasso relativo do ponto de vista financeiro. O fechamento da economia portuguesa, os mecanismos de escoamento de produtos, o deficiente acesso aos mercados internacionais dificultavam o seu crescimento. Mas o arroteamento de grandes áreas na vontade de implementar políticas ordenadoras da produção levava à utilização da monocultura. Em Angola, largas zonas foram dedicadas à cultura extensiva do algodão e os pequenos e médios proprietários obrigados ao seu cultivo. Os salários e as condições dos trabalhadores eram também deficientes. Em dezembro de 1960, iniciou-se uma revolta na área de produção da Cotonang, na Baixa do Cassange, em Angola. As Forças Armadas esmagaram a rebelião com tropas e bombas incendiárias, deixando camponeses mortos e destruição. Os brancos costumes do regime salazarista reconheciam apenas 450 mortos. O resto foi encoberto. Estudos recentes apontam para a maior tragédia dos tempos coloniais. Em Cassange, terão perdido a vida cerca de 10 mil pessoas. Mas o ano de 61 continuaria a ser o ano de todos os perigos. A 22 de janeiro, o Paquete de Santa Maria era tomado de assalto por Henrique Calvão, com o objetivo de rumar às colónias e provocar um movimento insurrecional. A tentativa falhada, se bem que negativa, pois expunha ao crescente descontentamento interno, serviu de objeto de propaganda para o regime, que se agregou e promoveu uma grandiosa recepção ao navio em Lisboa. Aproveitando a presença de jornalistas estrangeiros em Luanda, elementos que viriam a integrar a UPA e o MPLA apressavam uma revolta que tinha sido anteriormente planeada. 5 dias depois eram atacados alvos em Luanda, uma esquadra da PSP, uma casa de reclusão e a prisão de São Paulo, na tentativa falhada de libertar presos políticos. Os atacantes, na maioria sem experiência e com poucas armas de fogo, são dominados pela polícia, que faz 40 mortos e sofre 7 baixas. No funeral dos polícias mortos, ninguém sabia o que esperar. Luanda nunca tinha sido atingida e a colónia não se encontrava em guerra. Mas o ambiente de emoção gerado pelos funerais cria uma onda de violência que se dirige para os Moceques, bairros pobres nos arredores da cidade, iniciando-se uma violenta repressão, onde centenas pagariam com a vida a revolta alheia. Mas enquanto isto, preparava-se o que seria um dos momentos mais dramáticos da presença portuguesa em África. A UPA, liderada por Olden Roberto, preparava uma sublevação no norte de Angola. Nas zonas de São Salvador, Uige, Tembos, Luanda e Luanza Norte, iniciaram-se atos de terrorismo sobre a população. A violência é desmesurada. São atacados colonos brancos, mas também os trabalhadores negros contratados, que, sendo de etnia diferente dos atacantes, morrem às suas mãos.
Homens, mulheres e crianças indefesas são mortos à catanada. Os corpos são ainda mutilados. Mas o ataque iria durar semanas. Os colonos isolados estavam entregues à sua sorte com poucos meios de defesa e sem que as ajudas chegassem a tempo. Durante semanas, a imprensa não revela a extensão do ataque e o governo vê-se incapaz para auxiliar os colonos. Entregues à sua sorte, vêem-se forçados à sua própria defesa. Na chacina irão ser mortos cerca de 1000 colonos brancos e 6.000 negros. Registram-se atos de heroísmo na resistência aos atacantes, como em Mucaba, onde se resistiu até ao final do mês de março de 1961. Algumas famílias conseguem escapar, enquanto que em Luanda eram apressadamente organizados os serviços de socorro. Mas nos Dembos não fora possível. Para trás ficavam as casas e os mortos. As tropas portuguesas sem meios não tinham conseguido chegar a tempo ao norte de Angola. A 1 de maio de 1961, as tropas portuguesas desfilam finalmente nas avenidas de Luanda, sob os aplausos dos que se sentiam sitiados pela longa espera. Daí para Nambuangongo, a declarada capital dos revoltosos, que cairia a 9 de agosto de 61. Quando eu entrei no Ministério, as circunstâncias, que eram muito desafiantes, havia sinais e até movimentos já de resistência armada, com deficiente preparação portuguesa para enfrentar isso. As Forças Armadas não tinham, naturalmente, todos os meios e preparação indispensável e, de facto, recuperaram isso com uma grande velocidade e com uma demonstração de grande decisão, isso tem que ser reconhecido. Mas, para que, isto é um conceito que eu tentei implantar, a violência não fosse a dinamizadora da mudança, a reforma devia começar para que as boas vontades nascessem, as cooperações substituíssem essa eventual vontade de recorrer à força. Portugal, entretanto, aproveitava os incidentes para segurar a sua incómoda posição internacional. Os massacres, assaz bárbaros, tinham sido um grave erro. Apesar de tudo, os apoios à revolta continuavam. Afastadas, as possessões portuguesas na Índia tinham já sofrido avisos de que também o seu futuro não seria mais tranquilo. A União Indiana, país recentemente congregado e liberto da dominação inglesa, via como suas as parcelas ocupadas pelos portugueses. Mas, ao contrário dos territórios africanos, aqui a ocupação efetiva, com expressões mais profundas na cultura local, durara cerca de 500 anos. Ainda que as aparências de algum poder militar pudessem levar ao engano, as tropas portuguesas nada poderiam opor ao manancial bélico de uma nação com mais de 500 milhões de almas. Apesar da desproporção militar, Salazar recusava a solução diplomática. O perigo de contágio, de perda da soberania para as outras colónias, era evidente. A 18 de dezembro de 1961, as tropas da União Indiana atravessam as fronteiras e ocupam Goa, Damão e Diu. De Lisboa, as ordens de Salazar eram para resistir até ao último homem. A oposição é mínima, marcada apenas por algumas bolsas isoladas de resistência. Em Lisboa, a notícia é recebida com grande consternação. As informações dadas na rádio, jornais e televisão são unânimes. E a linguagem oficial é misturada com a pública. Era uma agressão cobarde e não declarada. Organizam-se de imediato vigílias e manifestações públicas de desagravo. Goa foi uma vítima do colonialismo da União Indiana. A União Indiana fez em relação a Goa
só com a diferença que não praticou nenhum genocídio, aquilo que a Indonésia fez em relação a Timor. Invadiu, ocupou, integrou, contra o direito internacional, sem qualquer consulta à vontade das populações. Mas nada podia parar a ofensiva declarada da Índia. Em menos de 24 horas, o Exército e a Marinha da União Indiana tomavam as posições portuguesas. Ciente de que resistir equivaleria a um suicídio e de que Portugal nunca conseguiria manter o governo das possessões indianas, o general Vassalo e Silva seguira contra Salazar. As tropas não iriam oferecer resistência. A posição de Vassalo e Silva e dos seus oficiais custar-lhe-iam o afastamento e a instauração de procedimentos criminais. Dá-me a sensação que realmente os comandos não atuaram consoante as instruções que tinham, mais do que isso, consoante aquilo que tinham dito para Lisboa que fariam, e não se pode dizer que o comportamento dos comandos tenha sido realmente de um heroísmo exemplar. Envolta numa espécie de mito colonial, Goa era um território à parte. A sua perda era, portanto, também vista como a de uma verdadeira ilha do Ocidente, num mar desconhecido. Mas uma nova imagem da África estava a nascer. A de uma África moderna e pluricultural, da mistura de raças e da aceitação dos credos. A imagem de progresso aparecia nos anos 60, por contraste dos mais difíceis, para a presença portuguesa. As obras iriam aumentar como nunca. Era necessário desenvolver para poder manter. Era preciso criar riqueza para fortalecer o espaço económico português em desfavor do estrangeiro. Eram necessárias estradas para o exército chegar rapidamente aos redutos do inimigo. Contra tudo e contra todos, à frente mesmo das reformas sociais iniciadas pelo ministro do Ultramar, era a guerra o grande motor da mudança. A política era, antes de mais, a da adaptação. Os avanços foram notáveis. Num ano apenas construíram-se 10 mil quilómetros de estradas, lançaram-se pontes e novos troços de caminho de ferro. Uma tarefa desproporcionada para um pequeno país como Portugal. Acompanhando o esforço militar, cerca de 25% do orçamento nacional era destinado à guerra. As mudanças eram, no entanto, limitadas, pois os negros detinham os lugares mais baixos da hierarquia social. Os colonos constituíam uma minoria qualitativamente maioritária. E isto dava naturalmente uma situação que não provocava, como regra, contestações. A generalidade da população nativa, em todas as colónias, é que era uma maioria numérica, mas qualitativamente uma minoria. A classe média tinha encontrado um espaço privilegiado de desenvolvimento, construindo um futuro com o reconhecido esforço e empenhamento das sociedades nobres. Mas se esta comunidade era vista de dentro para fora de uma forma harmónica, vista do estrangeiro era objeto de críticas. One of the things the Portuguese have always pointed out with pride is the apparent harmony between races in their colonial possessions. There is no apartheid here, as in South Africa, and whites and blacks mingle freely. In the native quarter of Luanda, it is not unusual to see Angolans living side by side with poor white Portuguese. As part of what the Portuguese have felt to be their historic civilizing mission in Africa, those Angolans who advance sufficiently in education and income can achieve the status of full Portuguese citizens. Portugal's professed ultimate goal of assimilating the native populations of its colonies into one multiracial family has been slow in realization.
After 500 years of Portuguese occupation, less than 1% of the Angolans have achieved citizenship status. Illiteracy is overwhelming, living standards are extremely low, and serious criticisms have been leveled against the Portuguese system of contracting for native labor. Mas o novo Estado era, no entanto, a guerra. Das pequenas guarnições passava-se a dispor de novos contingentes de tropas. O ano de 1961 iria ver chegar dezenas de milhares de homens. Das 3 províncias, eram agora 50 mil. Em Angola, começara a guerra e temia-se pelo resto do Império.